Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente nele que é a rocha. Queridos, começando mais uma semana, e eu espero que essa semana inicie com muita esperança para todos nós, né? Gostaria de refletir com vocês aqui a palavra do Senhor que está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 19 por enquanto. Nós vemos e nós sabemos que Jeremias ele escreve as suas lamentações e logo depois ele escreve palavras de esperança em torno daquilo que ele viu, daquilo que ele assistiu. E eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês do meu sentimento nesses últimos dias. Vamos ler então Lamentações 3, o versículo 1 e depois o versículo 19 e 20. Diz assim o versículo 1: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. 19. Lembra-te da minha aflição, sofrimento do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Palavras duras, de profundo sofrimento que alguém estava vivendo. E no versículo 1 ele diz: Eu sou o homem que viu a aflição. Irmãos, Jeremias viu a aflição. Nós sabemos que esse tempo que nós temos vivido, as percepções elas são diferentes em cada pessoa. Cada pessoa, cada indivíduo percebe de uma maneira diferente. Desde aqueles que não acreditam que isso é apenas uma historinha, que não existe nada do que está acontecendo, vivem num mundo paralelo, desde aqueles que têm extremo cuidado, medo, excessivo, às vezes um medo excessivo pelas notícias a respeito do Covid-19. Não é verdade? Mas nada daquilo que nós temos vivido nesses últimos tempos se compara àquilo que esse homem viu. Ele viu a aflição, Ele viu a aflição da sua terra, da sua cidade, Jerusalém, ser destruída. Ele viu pessoas sendo mortas. Ele viu casas sendo destruídas. Ele viu montouros. Ele viu a morte. Ele viu a aflição. E tudo isso, ele diz, pela vara do furor de Deus, pela ira de Deus. Ele viu aquele sofrimento. E o fato dele ver fez com que aquelas imagens, fez com que aqueles sons penetrassem na sua mente de tal forma que elas ocuparam um espaço ali. Tá? E no versículo 19 e 20, ele fala: A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O profeta Jeremias se sentiu continuamente abatido, porque a sua alma se recordava daquele sofrimento, se recordava daquela tristeza de ver a sua cidade sendo destruída no ano 586 a.C. por Nabucodonosor, e ver o seu povo sendo escravizado. Mas aí, irmãos, nós vemos essa lamentação de Jeremias baseado naquilo que ele viu e ouviu. E eu faço uma pergunta para nós hoje: o que nós estamos fazendo com aquilo que os nossos olhos veem e o que os nossos ouvidos ouvem? O que nós estamos fazendo com isso? A psicologia diz que quanto maior a emoção, maior vai ser a capacidade da gente registrar aquilo que aconteceu.
né? E interessante pensar sobre isso é que em 2014, naqueles 7-1 que a Alemanha deu no Brasil, no futebol aqui no Mineirão, todos ou a maioria das pessoas elas conseguem se lembrar o que exatamente estavam fazendo, né? Porque a emoção foi muito forte. Então, quanto maior a emoção, mais forte é o registro e você tem capacidade de se recordar daquilo. Eu me lembro que naquele dia eu estava voltando de ônibus na casa da minha mãe e eu via a manifestação das pessoas de espanto dentro do ônibus e assustadas com tudo que estava acontecendo. Então, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não se recorda do que estava fazendo naquele momento. E esse é um fato recente, 2014, 6 anos atrás, né? Os mais jovens também devem ter uma memória a respeito disso. Mas em 1994, aí já é um tempo maior, né? Quando da morte de Ayrton Senna, também foi um registro muito forte, né? Muitas pessoas também conseguem se lembrar o que estavam fazendo naquele dia, né? Tamanha foi a emoção, e quanto maior a emoção, maior é o registro, né? E eu pergunto para vocês, meus irmãos, os crentes, eles também se abatem? Eles também se entristecem profundamente, como foi o caso aqui de Jeremias, né? Claro, irmãos, que nós nos abatemos, claro que nós nos entristecemos. Nós somos criados com essa capacidade. Deus nos criou para termos emoções, né? Deus nos criou para isso, né? O crente se abate. Penso, logo sinto. Mudando um pouquinho a frase aqui do penso, logo existo, né? Penso, logo sinto, né? Os nossos pensamentos, eles alimentam as nossas emoções. Se você pensa em coisas tristes, você vai se entristecer. Se você pensa em coisas alegres, você vai se alegrar. E qual o tipo de emoções que nós estamos tendo nesses últimos tempos? Eu fico vendo pessoas que parecem que têm um fã-clube do Covid-19. É Covid-19 de manhã, Covid-19 na hora do almoço, Covid-19 à parte da tarde, Covid-19 na janta, né? E às vezes eu me levanto de madrugada e escuto uma televisão ligada ainda aqui no bairro, com alguém escutando notícias, né? Parece que criou uma relação, um vínculo com o Covid-19 familiar, né? Por incrível que pareça. Nós não devemos nos alimentar de más notícias a ponto de ficarmos obesos por conta delas. Nós não podemos sair do mundo como Jesus orou lá em João 17. Não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do mal. Não podemos sair do mundo, né? Não temos como não ouvir e não saber de más notícias. Mas eu me preocupo com as emoções que nós estamos cultivando, com a atitude que nós estamos tendo ao alimentar os nossos pensamentos. Porque as emoções, elas alimentam os nossos pensamentos. Aliás, as emoções são alimentadas pelo nosso pensamento, né? Nós sentimos a partir daquilo que nós pensamos. E o nosso pensamento ele é alimentado pelo aquilo que nós ouvimos e pelo aquilo que nós vemos. E Jeremias viu, né? E ele estava profundamente abatido com aquilo que ele viu. E qualquer pessoa, na mesma condição dele, provavelmente ficaria abatido em ver aquelas cenas, né? Ele viu e ele ficou abatido. Irmãos, muitas coisas nós podemos controlar,
muitas coisas. Eu posso controlar uma torneira que está pingando, embora algumas pessoas eles insistam em continuar com ela pingando, mas eu posso controlar uma torneira que está pingando, eu posso controlar o nível do óleo do meu carro, eu posso controlar a glicose do meu sangue, diminuindo o açúcar, a quantidade de açúcar que eu estou ingerindo, eu posso controlar o volume do fone de ouvido, daquilo que eu estou escutando, mais alto, médio, mais baixo. Eu posso controlar o programa de TV que eu quero assistir, né? E existem inúmeros programas de TV. Eu posso controlar também aquilo que eu quero escutar. Não é verdade? Então, existem muitas coisas, a gente pode pensar num número grande de coisas que nós podemos controlar. Mas também existem muitas coisas que nós não temos como controlar, né? Como a perda de uma pessoa querida, né? Hoje, quando estou gravando esse vídeo, nós perdemos um grande amigo nosso que foi um padrinho de casamento que nós tivemos. E o mais triste de tudo é que o velório, o sepultamento limitado a 10 pessoas e você não pode se despedir da maneira adequada ou da maneira que nós gostaríamos de fazer. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste. E nós não temos como controlar isso, né? E nada que eu faça possa mudar essa situação a fim de que eu vá ter controle. Não tem como. Eu não posso ter controle se o meu filho, uma hora, chega para mim e eu quero sair de casa, né? Eu não posso ter controle quando alguém sai de casa com a intenção de cometer um crime. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle quando uma esposa, quando um marido quer agredir uma esposa ou uma criança ser abusada por um parente ou por alguém dentro da casa, né? Eu não posso controlar que alguém perca seu emprego. Então existe também uma infinidade de situações que nós não temos como controlar. Mas, irmãos, qual é o espaço que determinadas coisas, que determinados pensamentos ocupam na nossa mente? Qual que é o espaço? Né? Qual que é o lugar? Será que existem pensamentos que têm um espaço privilegiado, uma cadeira cativa no nosso cérebro e que eu posso acessá-la quando eu quiser? E o interessante do pensamento é isso. Nós podemos acessá-lo a hora e o momento em que nós quisermos. Às vezes, nós acessamos coisas indevidas, excessivamente, que não trazem nada de positivo para nós, e excessivamente nós estamos acessando aquela informação, aquele pensamento. E isso só vai trazer sofrimento e tristeza para a nossa alma. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio que esses mandamentos que eu te dou, atas na sua mão e coloca entre o frontal da sua testa, aqui. E exatamente aqui, irmãos, onde está o córtex frontal, onde funciona o nosso cérebro, a nossa capacidade de atenção, julgamento, pensamento crítico, né? Irmãos, pensando a respeito, abrindo um parênteses aqui sobre o final dos tempos, nós vemos que existe uma geração, essa geração jovem principalmente, que é uma geração completamente bombardeada por imagens, né, por vídeos, por sons, né, e que leem muito pouco. O brasileiro já é um povo que lê muito pouco. E com essa disseminação indiscriminada de vídeos que nós temos hoje em dia, o brasileiro ele diminuiu a sua capacidade de leitura. E isso é um perigo para nós, irmãos, porque essa atividade cerebral ela é acionada
quando nós lemos. Quando nós lemos, nós estamos acionando, exercitando essa capacidade cerebral, de ter um pensamento crítico, de fazer julgamento das coisas. Será que o inimigo não está preparando o mundo exatamente dessa forma, né? Tirando dele a capacidade do pensamento, do raciocínio, para que ele possa aceitar com facilidade as coisas que estão por vir? Fecho parênteses. Então, irmãos, a minha preocupação é exatamente com o que nós temos feito com o nosso pensamento. Qual o espaço que nós estamos dando para aquilo que nós temos ouvido, para aquilo que nós temos visto, né? Qual é o espaço? Em 2 Coríntios 2,16, a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E pensando sobre a mente de Cristo, eu fiquei refletindo o que Jesus estaria pensando nesses dias. Porque nós vemos as pessoas pensando e colocando palavras nos seus pensamentos e colocando imagem nos seus pensamentos e fazendo vídeos e falando a respeito daquilo que está pensando, né? Pessoas com um entendimento maior da área política que vivem mais no meio político, colocando seus pensamentos, as pessoas da área médica colocando seus pensamentos, né? As pessoas da área teológica colocando seus pensamentos, né? E eu fico pensando qual que seria o pensamento de Jesus para esses últimos tempos, né? Estaria ele usando uma máscara, né? Estaria ele cumprindo o isolamento? Ou estaria ele pensando como que eu vou fazer para alcançar e manter a comunhão com os meus discípulos? Como que eu vou fazer para continuar dando instruções aos meus discípulos? Como que eu vou fazer para ter contato com aqueles que são meus? O que Jesus estaria fazendo nesses dias, né? Mas a palavra do Senhor fala que nós temos a mente dele, né? E nós podemos pensar aquilo que ele está pensando. Irmãos, não existe nada mais livre do que a mente humana. Não existe nada mais livre do que a mente humana. Nós podemos pensar aquilo que nós quisermos, né? Podemos viajar no pensamento. Podemos imaginar coisas, podemos construir coisas, tudo sem sair do espaço onde nós estamos. Interessante que no século XVII, John Bunyan, um pregador da palavra que foi preso por 12 anos exatamente porque foi proibido de pregar a palavra. Durante 12 anos. E durante esse tempo ele escreveu a alegoria mais incrível, a alegoria cristã mais incrível, o livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino, né? Ele estava com seu corpo físico preso, mas a sua mente estava livre, né? Seus pensamentos estavam livres, né? A palavra do Senhor também diz: devemos cativar todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10, versículo 5. Devemos levar cativo a obediência de Cristo todo o nosso pensamento. Irmãos, como isso é difícil, não é verdade? Como isso é difícil. Mas isso é uma prática, é um exercício que nós devemos fazer, né? Não termos pensamentos negativos, preferidos, cativos em áreas do nosso cérebro que vão nos trazer tristeza, que vão nos trazer agonia e sofrimento. Porque o pensamento de Cristo, a mente de Cristo não busca essas coisas, né?
A mente do Senhor não está atrás dessas coisas, mas a mente do Senhor está no reino. E nós não podemos perder a visão do reino. Irmãos, nós não podemos perder a visão do reino de Deus, né? Nós não podemos perder essa visão. E a mente do Senhor é uma mente que está no reino de Deus. O que temos feito, irmãos, com os nossos pensamentos? O que temos feito com aquilo que vemos e com aquilo que ouvimos, né? O que nós temos feito? O que nós temos escolhido para escutar? E o que nós temos escolhido para ver, né? Às vezes eu me preocupo, nunca se teve tanta palavra divulgada, né? E graças a Deus pela oportunidade que nós temos, de tantas mensagens que nós podemos ouvir, algumas nós podemos selecionar, outras rejeitar, outras compartilhar. Nunca se teve tanta mensagem, tanta palavra, mas nós temos tido tempo suficiente para colocar em prática tudo aquilo que nós temos escutado, tudo aquilo que nós temos ouvido, né? Tudo aquilo que nós temos aprendido, muitas coisas boas, né? Paulo fala, examinai tudo e retente o que é bom. Ou seja, nem tudo vai ser bom, por isso a necessidade de examinar, né? Mas muitas coisas boas, né? Mas o que nós temos feito com os nossos pensamentos? A mente de Jeremias, ela divagou por caminhos de aflição, porque os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram, e aquilo foi levado para o seu pensamento, né? A mente de Jeremias divagou por caminhos de aflição, mas ele teve que puxar e trazer de volta para territórios de esperança. E ele fez isso, né? Ele disse que não queria ficar se recordando apenas do sofrimento e de tristeza. E em Lamentações 3:21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós conhecemos bem essa palavra, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Conhecemos bem, mas nós temos praticado essa palavra no nosso pensamento. Quando vem os pensamentos de tristeza, os pensamentos de mal, de morte, os pensamentos de sofrimento, de incerteza, Enem, vai ter emprego, não vai ter emprego, vai voltar quando, não vai voltar quando, vai ter aula quando que as crianças vão para a escola, né? Quando vem esses pensamentos, o que nós fazemos com eles, né? Nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, pois foi isso que Jeremias fez. Depois de um discurso de muito sofrimento, ele começa com um outro discurso. Não. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero conviver com esse tormento. Eu não quero conviver com essa aflição. Não. Eu quero trazer a minha memória, o meu pensamento. Eu quero acessar lá no meu córtex cerebral, frontal. Eu quero acessar lá aquela informação, aquele pensamento que me dá esperança. Eu quero acessar aquilo que pode me trazer um resultado positivo e significativo, né? Aí ele começa a dizer, e eu pergunto para vocês, o que te dá esperança? O que está aí por trás do seu pensamento que te dá esperança? Jeremias disse, as misericórdias do Senhor, 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmãos, era para nós estarmos eliminados, extintos. Não é extintos igual aqueles animais que a gente ouve, olha, tal passarinho tinha sido considerado extinto e reapareceu numa determinada região. Não foi extinto.
nós éramos para sermos extintos da face da terra. Mas nós não fomos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. E ela continua assim, irmãos. As misericórdias do Senhor não têm fim. E por isso nós não somos consumidos, né? Porque elas não acabam, as misericórdias dele. Elas são de eternidade em eternidade. De geração em geração são as misericórdias do Senhor. E mais, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de ontem, hoje de manhã, teve uma misericórdia renovada, zerinho para nós. Amanhã, uma nova misericórdia renovada para nós, né? Elas se renovam a cada manhã. E por que elas se renovam? Porque grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade do Senhor. Muitas vezes nós não somos fiéis. Isso parece discurso antigo de dizer, mas é verdade. Nós não somos fiéis muitas vezes, mas o Senhor, Ele é fiel. Né? Se a misericórdia que você precisa dependesse de mim, coitado de você. Se a misericórdia que eu preciso dependesse de você, coitado de mim. Mas a misericórdia que nós precisamos, elas dependem do Senhor e Ele é fiel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Nós podemos dizer isso, que a nossa porção é o Senhor. A sua alma pode dizer que a sua porção é o Senhor e que, portanto, nós esperaremos nele. Você continua esperando pelo Senhor? Irmãos, nós deveríamos levantar de manhã e dizer: Senhor, eu espero por ti. E no dia seguinte, Senhor, eu espero por ti. E no dia seguinte, Senhor, eu espero por ti. Sabe por quê? Porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Irmãos, esperemos pelo Senhor. Aguardemos pelo Senhor. Guardemos com confiança a nossa esperança. E guardemos os nossos pensamentos, levando esse pensamento à obediência do Senhor. E cuidado para aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, e o que nós estamos fazendo com tudo isso. Que o Senhor te dê uma semana de vitória, uma semana de paz e uma semana de bons pensamentos. Que a graça do Senhor seja sobre você. Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.